Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento nós estarmos aqui na Tua presença nesta manhã e poder, Senhor, Te louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, queremos pedir a Tua bênção, Te glorificar, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez por nós nesta semana que se passou, Senhor. Aleluia, o Senhor nos deu vitória, o Senhor nos abençoou, o Senhor supriu as nossas necessidades. Senhor, e chegamos aqui nesta manhã para oferecer ao Senhor mais uma semana, Senhor. Não sabemos o que está por vir nesta semana, Senhor, mas oferecemos a nossa primícia ao Senhor nesta manhã. E queremos pedir a Ti, Senhor, uma bênção especial. Que o Senhor possa passar conosco esta semana, Senhor, nos abençoando, nos dando vitória, assim como o Senhor passou com nós nesta semana que passou. Senhor, agora nesta manhã, Senhor, também chegamos para aprender da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, ela é alimento para a nossa alma, e queremos nesta manhã nos alimentar. Senhor, usa Teu servo, instrumentaliza Teu servo, que vai ministrar nesta manhã, Senhor, a Tua Palavra, e abençoa cada um que chegou aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Teu assento, nós vamos ouvir o louvor da Arte Cristã, e nesta manhã nós estamos na primeira lição, primeira lição do novo trimestre, terceiro trimestre, que vai ter por título, discipulado. E a lição de hoje é fazer discípulos, principal missão da igreja, será ministrada aí logo após o louvor da Arte Cristã. Já será ministrado pelo nosso professor, o pastor Fabrício. Ele vai estar sendo usado por Deus nesta manhã. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meu pecado castigado em Jesus.
Paz do Senhor, igreja. Uma alegria, né? Estarmos aqui essa manhã. Mais uma lição da Escola Bíblica. O início de uma nova lição, do novo trimestre, né? Terceiro trimestre de 2021, o ano passando bem rápido, né? E graças a Deus, pelo menos parece que as coisas estão querendo voltar à normalidade, né? Se tratando de pandemia e tudo que a gente tem vivido desde março de 2020 para cá, né? A lição desse trimestre, ela trata sobre, tem por tema discipulado, ensino, crescimento e consolidação. É um tema muito importante, de grande relevância, né, para a Igreja do Senhor, pois ela trata da grande comissão, que é a principal tarefa da Igreja, cumprir o ide do Senhor Jesus, né? Ide e fazer discípulos, né? Ou indo fazer discípulos, por onde passares. Essa é a missão da igreja, né? Fazer discípulos e anunciando as boas novas do reino de Deus. A lição de número 1, que dá abertura a esse trimestre, ela tem por título Fazer discípulos, a principal missão da igreja. Então, a principal missão da igreja é fazer discípulos, né? Nós sabemos que as últimas palavras de alguém são as mais importantes dessa pessoa. E se você, claro, que Jesus ressuscitou, vive para sempre e continua a falar, né? Conosco, devido à sua palavra, enfim. Mas, antes de ele subir ao céu, após a sua ressurreição, a gente vê os evangelhos finalizando ou encerrando, né, o assunto de cada evangelho. Se pegar Mateus, você vê Jesus dando a ordem, né, ide fazer discípulos. Em Marcos você encontra Jesus dando a mesma ordem, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então você vê que os evangelhos encerram exatamente com essa ordenança do Senhor: ide, né? Ide pregai, ide fazer discípulos. Então, essa tarefa é uma tarefa de grande importância, né? Jesus, antes de subir, ainda reforça a importância de que a igreja se engaje, né? Nessa grande tarefa que é de sua responsabilidade, né? Então, fazer discípulos, o título da lição, é a principal missão da igreja. A igreja tem como missão fazer discípulos, né? A pregação e o ensino que a gente vai ver aqui são, sem dúvidas, a ferramenta mais importante, né, dentro dessa grande tarefa. Claro que dentro da grande comissão não existe só o compromisso da pregação do ensino, existe uma série de outras demandas que envolvem essa grande comissão, mas como o trimestre trata de discipulado, né, mais propriamente, e é nisso que nós vamos nos prender. Mas vamos lá. O texto áureo, ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? Então a ordem de Jesus é ir por todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Então o Evangelho tem que ser pregado a todos os homens e o Evangelho como um todo, né? Não pode ser só aquilo que mais me é conveniente, né? Mas o Evangelho tem que ser pregado na sua totalidade a todos os homens. Essa é a ordenança do Senhor Jesus. Verdade prática: fazer discípulos não significa apenas ganhar almas para o reino de Deus. Implica consolidar a fé dos salvos pelo ensino dedicado e constante das Escrituras. Então, a gente sabe que na arte de ganhar almas, podemos assim dizer, né? Então, você só levar a pessoa à decisão não é suficiente. Ela precisa de acompanhamento. Há até algumas estatísticas a respeito. Existem várias fontes que apontam dados sobre o assunto, mas olhando de forma assim mais superficial, digamos assim, né? Eu cheguei a um dado que a cada 10 pessoas que se decidem na igreja, 2 ou 3 permanecem. Hoje eu já não sei, isso é um dado já, um levantamento, um dado que eu busquei há um tempo atrás. Hoje não sei como, pode ser que esteja até menos, ou depende também do local, enfim, né? E se constatou que esse abandono, já nos primeiros meses da fé, ou nos primeiros 30 dias, se dá, na maioria das vezes, porque essas pessoas, nos primeiros 30 dias, têm dificuldade de fazer amigos no novo ciclo de vida. Quando se decidem a Cristo e vêm para a igreja. Então é um dado muito interessante. Se nos primeiros 30 dias elas não forem acolhidas, não fizerem amizades, as antigas amizades vão buscar essa pessoa em casa, enfim, né? E vão arrastá-la para longe de Jesus, né? E aí foi uma decisão que não culminou em um discípulo propriamente dito, né? E aí tem o abandono, as pessoas acabam indo embora. Então, uma coisa interessante para nós aqui, quando alguém se decidir por Jesus, se é conhecido, é próximo da tua casa, adote a pessoa. Sentiu falta dela no culto seguinte? Vai lá na casa dela. Olha, você se decidiu naquele dia, que alegria. Não te vi domingo na igreja, o que houve? Isso é muito importante. Isso foi importante para mim, que vim de berço cristão. Minha avó que me criou na igreja, berço cristão, um ambiente de igreja. Eu me desviei na adolescência. Quando voltei na minha juventude, me decidi. No outro dia, as amizades antigas que nunca iam na minha casa estavam lá batendo na porta para me levar para o mau caminho, né? Como foi importante naquele dia, um irmão, um presbítero da igreja, muito querido, muito amigo meu, o irmão Edemir, passou lá. Eu não estava em casa, deixou uma Bíblia de presente para mim. Ele reformava a Bíblia velha, e aí ele pegava as Bíblias que os irmãos não usavam mais, com a capa doída, rasgada, reformava a Bíblia e dava de presente para os novos convertidos. Ele passou lá, se preocupou porque eu não tinha ido no culto seguinte, perguntou por mim e me deixou uma Bíblia. Aquilo me deu uma motivação tão grande que eu peguei a Bíblia e fui para a igreja. Até hoje, 20 e tantos anos, né? Então a importância de a gente trazer essas pessoas para perto, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Leitura bíblica em classe. Os textos que nós vamos ler se encontram em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 3 até o 6, né? Vamos ler Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, e depois vamos ler Evangelho de João, capítulo 8,
versículo 31, 32, e depois João capítulo 15, versículo 4 e 5. Vamos lá. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Colossenses 2. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. João 8. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 15, e versículo 4 e 5. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, uma sequência aqui de textos, né, que vamos tratar nessa manhã. O objetivo geral dessa lição: reconhecer que fazer discípulos é a principal missão da igreja. Objetivos específicos, né? Primeiro, definir e conceituar a palavra discípulo. Segundo, descrever o que é ser discípulo de Cristo a partir da palavra dele. Terceiro, conscientizar sobre a urgência de se fazer discípulos e aperfeiçoá-los ao reino. Introdução. Nos primórdios da igreja, os crentes eram chamados pejorativamente de cristãos, porque seguiam a Cristo. Mas com o passar do tempo, foram chamados de discípulos. E essa era a predileta e principal referência dos que seguiam fielmente ao Senhor. Mas o que significa ser discípulo? Eis uma pergunta, né? O que significa ser um discípulo? Quais são as principais características de um verdadeiro discípulo de Jesus? Uma outra pergunta, né? Isso é o que vamos aprender na lição de hoje, né? Vamos lá, tópico 1. O que é discípulo? Definição e conceito. Vamos lá. A parte 1 do primeiro tópico, né? Definição e conceito. O termo discípulo, do grego mafetes, tá? Esse TH aqui tem o som de F, tá? Se você buscar, na dúvida, eu fui buscar para não falar bobagem, né? Mafetes, tá? Mafetes. Do discípulo grego mafetes, que aparece 269 vezes nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, significa aprendiz, aluno, pessoa ensinada ou treinada. Discípulo é aquele que aprende disciplinarmente e pratica os ensinamentos de outra pessoa. É alguém que confia, acredita e segue as instruções e os exemplos de um preceptor. Portanto, ser discípulo é estar em um relacionamento íntimo, instrutivo e exemplar com seu mestre. Então, mais objetivamente, discípulo, ele é um aprendiz, né? Ele é um aluno que está sob os cuidados de um tutor, de um professor, né?
e está recebendo, está aprendendo então com um mestre, né? Com o seu mestre. Essa primeira parte aqui, a parte 1, definição e conceito, ela dá uma definição assim geral, né? Até porque esse conceito de discípulo, ele não nasceu no colégio apostólico, né? Ele já existia, esse conceito, né? Já existia já muito antes. Não com esses termos, com esse termo, mas o conceito já é muito antigo, né? O próprio Platão, ele já usava esse termo, né? Enfim, se você até for dar uma olhada no Antigo Testamento propriamente, né? Você vai ver que o conceito de discipulado, de discípulo, ele já existia, né? É só você dar uma olhadinha lá no livro de Samuel. Samuel, ele fundou a escola dos profetas. Ali tinha o profeta, que era o mestre, e os alunos, os filhos dos profetas, os alunos, que aprendiam a profetizar, né? O Eliseu tinha lá o seu rancho dos profetas. Então tudo isso já nos traz o conceito de discipulado, né? Um pupilo, os pupilos, né? Aprendendo junto com o seu tutor, né? Os aprendizes, os alunos que se submetiam, né, aos processos de aprendizado sob a responsabilidade de um professor. Nós podemos ver também isso, como já falei, no próprio Elias e Eliseu. O Eliseu era discípulo de Elias, né? Elias era seu mestre, Eliseu o aluno. Moisés e Josué, né? Que além de discípulo fazia a guarda pessoal do Josué e era o general do exército, né? Podemos ver no próprio Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel. E quando Jesus aparece no cenário, né, iniciando seu ministério de pregação, já existia antes dele o seu precursor, né? Quem era o precursor de Jesus? João Batista. E ele já tinha os seus discípulos, que até em algum momento alguns deixaram João para seguir a Jesus. E alguém perguntou, né, se isso podia, e ele disse: não, deixa que vão, que ele cresça, eu diminua, né? Tudo é para ele, é para a glória dele. Então, enfim, esse conceito de discípulo, ele já é antes de Cristo até, né? Esse conceito de discípulo, que é um aprendiz, né? O discípulo é um aprendiz, um aluno que se submete aos processos de aprendizado. Interessante também ressaltar, né? Nós já vamos ver aqui na sequência, né? O termo dessa palavra, a origem dessa palavra discípulo, é muito interessante, que ela vem Mefetes, né? Mefetes, que entrou na língua inglesa e portuguesa com o mesmo termo da matemática. Significa literalmente disposto a aprender, que tem o sentido de aprendizado, né? Aprender em relação, aprendizado, e uma relação também de confiança, intimidade e entrega, né? Essa palavra discípulo, ela entrou na língua inglesa e portuguesa, né? O termo é muito parecido com matemáticas, que vem da palavra matemática, que é uma ciência exata, né? E que diz respeito a aprendizado, né? Então, discípulo nada mais né, o significado é aprendiz, tá? Vamos lá, vamos para a parte 2, a parte 2 do primeiro tópico, que diz assim: o discípulo no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, o discípulo era um aluno que procurava ser como seu professor. Ele seguia seu mestre, seu rabi, por onde quer que ele fosse. Assistia e ouvia tudo o que lhe era ensinado, buscando a prática de cada lição. Os discípulos eram privilegiados em relação à maioria das pessoas, né? Jesus, por exemplo, falava às multidões, porém, seus ensinamentos mais profundos e relevantes eram dados aos seus discípulos, né? Em particular. Eles eram especiais, porque tinham compromisso com o mestre. Não eram meros ouvintes.
Eles tinham um compromisso com o seu mestre, né? Diferente das multidões, os autênticos discípulos de Cristo são aqueles que buscam incessantemente segui-lo, imitá-lo, ser semelhante a Ele. A Ele quem? A Cristo, né? Então você vê que o discípulo, ele traz esse conceito de intimidade, né? Intimidade, compromisso. Jesus falava às multidões, mas seus principais e mais profundos ensinamentos ele reservava aos seus discípulos. Por quê? Porque geralmente no meio das multidões, né, primeiro que ele usava uma linguagem mais simples, né? E no meio das multidões, nem todos ali estavam realmente interessados em aprender. Grande parte, ou no meio das multidões que seguiam a Jesus, nós podemos encontrar ali muitos desinteressados no que ele tinha para ensinar e só interessado na multiplicação dos pães, nos milagres, ou até em pegá-lo em alguma coisa, né? em algum tropeço para poder acusá-lo de algum pecado. Mas os seus discípulos eram aqueles que o amavam, que tinham respeito, admiração, que recebiam de bom grado e com todo fervor e alegria aquilo que o Senhor ensinava. Isso falava da intimidade, né, do relacionamento profundo com o seu mestre. Esse é uma das definições de conceito, né, de discípulo. Diferente da multidão que não tem compromisso, o discípulo ele tem compromisso. Ele segue o seu mestre por onde ele vai, ele come onde o seu mestre comer, ele ouve e guarda tudo que o seu mestre ensinar e pratica, porque ele o ama, porque ele o admira, tem intimidade com ele. Essa é a diferença do discípulo e não discípulo, né? Do mero ouvinte. Amém, irmãos? Então assim era nos dias de Jesus, né? Ele reservava. Há alguns que levantam, eu gosto muito de dados, né? Não sei se é relevante para todos, para mim acaba sendo, porque eu gosto muito de dados, né? Mas, segundo alguns estudiosos, 70% do tempo Jesus gastou no treinamento dos 12 e o restante pregando às multidões. Então ele gastou a maior parte do tempo dele, investiu no treinamento dos seus discípulos, gastou boa parte do tempo com eles, né? Sabendo que depois eles, preparados, então sairiam pelo mundo, né, para dar continuidade à obra de Cristo, né? Então, o resumo do tópico: discípulo é aquele que segue os caminhos, os exemplos e o modo de vida do seu mestre. Ser discípulo de Jesus é segui-lo e imitá-lo em tudo. Eu abro aqui até um parênteses para uma reflexão. Às vezes a gente fica a se perguntar, né? Mas qual é a grande obra de Deus em nós? Ou em mim? Né? De modo mais singular. Qual é o grande propósito de Deus para a minha vida? Isso está revelado no Novo Testamento, nas inúmeras cartas de Paulo. Paulo chega a tratar isso com muita objetividade na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, capítulo 2, que ele diz que nós somos feituras sua, criados em Cristo, para as boas obras. Se você for olhar no Novo Testamento, o grande objetivo, ou a obra de Deus em nós, é nos tornar parecidos com Cristo. Esse é o objetivo de um discípulo, ser parecido com o seu mestre, não é? Então a obra de Deus em nós é nos tornar parecidos com Jesus. Nós fazemos parte de uma nova criação. A velha criação é caída, manchada pelo pecado. Deus então propõe uma nova criação a partir do novo Adão, que é Cristo, o modelo perfeito. Nós somos criados nele, somos feituras suas,
E o objetivo da obra de Deus, do Espírito Santo em nós, é nos lapidar, nos moldar, para que nós sejamos o mais parecido possível com Cristo. É por isso que nós vamos ver ao longo do Novo Testamento Paulo tratar exaustivamente sobre esse assunto. Inclusive nós temos ali um texto que eu anotei para a gente ver, mas eu acabo me empolgando e vou descer todos os assuntos dos próximos tópicos. Mas enfim, vamos falar aqui sobre o que define verdadeiramente um discípulo de Cristo. Vamos ver ali sobre o fato, até a leitura bíblica que nós lemos aqui na lição, trata sobre estar ligado na videira, sobre o fruto. Paulo vai tratar sobre o fruto do Espírito, que nada mais é do que as virtudes, é o fruto com virtudes, as virtudes do caráter de Cristo plantadas em nós. Quando nós damos fruto, essas virtudes do fruto do Espírito, elas são evidentes em nós. E essas virtudes, elas são exatamente as virtudes do caráter de Cristo plantadas em mim e sendo evidenciadas por aqueles que estão à minha volta. Uma vez eu dando fruto, essas virtudes são evidenciadas, saboreadas por aqueles que estão à nossa volta. E Cristo passa a ser visto por meio de nós e em nós. Esse é o objetivo de Deus para nós, para a igreja, sermos parecidos com Jesus. Jesus nos representa no céu. A destra de Deus nos representa no céu, né, e intercede por nós. E nós aqui embaixo representamos Ele ao mundo, certo? Cristo no céu é como se fosse nós por meio dele, sendo representado por ele. E nós na terra é como se Cristo ainda continuasse aqui a sua obra por meio de nós. E isso é evidenciado como? Por meio do fruto, né? Do caráter cristão, enfim. Amém, irmãos? Então isso é o conceito de ser discípulo, né? É ser parecido com o seu mestre. Vamos lá, o tempo voa. E vamos então para o tópico 2. O que é ser discípulo de Cristo? A respeito do tópico 1, eu já vi que... Milton, perdoa. No Milton, esqueci. Levantou a mão, fica à vontade. Cristão é quem segue a Cristo, exatamente. Sim, sim. Sim. Até um dado interessante, a palavra cristão, até onde eu vi, pesquisei, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. A palavra discípulo aparece 269 vezes, dependendo da tradução, alguns ousam até dizer que 270 vezes. Mas o dado da lição 269, vamos ficar com 269, tá? Não tem problema desse. Contextualizando para hoje, né? Todo mundo se diz cristão, né? Há muitas vertentes, né? Do cristianismo, né? Há muitas vertentes, mas discípulos mesmo são aqueles que seguem fielmente a palavra do mestre, né? Entendo, imagino que seja isso que o senhor queira dizer, né? Amém, irmãos? Mais algum comentário sobre esse primeiro tópico? Posso avançar para o segundo? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algo a acrescentar? A semelhança do que fez o nosso coordenador da escola? O campo, né?
Amém? Vamos para o tópico 2 então, né? O que é ser discípulo de Cristo? Vou dar uma ajeitadinha aqui. O que é ser discípulo de Cristo? Nos Evangelhos, Jesus define claramente o que é ser discípulo de 5 maneiras. Então nós vamos ver aqui, né? Vamos pontuar aqui 5 destaques, né? Das características de um verdadeiro discípulo. Vamos lá. Primeiro, discípulo é quem está constantemente envolvido com a palavra de Deus. Isso não significa apenas conduzir, ler, estudar, refletir sobre a Bíblia, mas amar a palavra de Deus acima de tudo e obedecê-la irrestritamente, ou seja, permanecer na palavra do Senhor. Veja o que Jesus disse aqui, ó: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Muito obrigado, irmão. Deus te abençoe. Tá? Uma boa hora. Então aqui, das 5 características que definem um discípulo de Cristo, a primeira é, né, se envolver, amar, obedecer a palavra de Deus. A gente sabe que hoje, nesse universo que nós hoje, nos dias de hoje, contemporâneos, chamamos de cristianismo, ou de cristãos, como já ressaltou aqui o Milton, nós sabemos que há muitos cristãos nominais. O que é um cristão nominal? Ele é cristão só de nome, mas ele não pratica, ele não conhece a palavra de Deus, ele não lê, ele não ama, ele não pratica, ele não medita, não tem compromisso nenhum com a palavra, com os mandamentos, os ensinamentos de Jesus. E nós sabemos muito bem que é impossível vida cristã sem oração, sem a palavra, sem viver a palavra. É impossível. Isso é ser um cristão nominal, só de nome. Ah, eu sou cristão. Mas se você for ver a vida, o testemunho dessa pessoa, né, as coisas que ela pratica, o que ela faz, aonde ela anda, diz o contrário. É cristão só de nome. A primeira característica que nós encontramos no verdadeiro discípulo de Jesus é o compromisso com a palavra de Deus, né? O compromisso com a palavra diz respeito à obediência irrestrita aos ensinamentos de Jesus. A vida cristã é vida cristã na prática. Hoje está cheio de cristão nominal, né? Além disso, né, há muitos casos de cristãos intelectuais. Tem até aqueles que conhecem. Às vezes tem um jornalista, eu não vou citar o nome aqui, você já ouviu com certeza ele, né? Por aí, ele não se professa cristão, mas eu tenho certeza que se eu for para um debate com ele, debater conhecimento bíblico, é capaz de eu passar uns apuros, sabe? Conhece, ele cita e conhece, só que ele conhece simplesmente por uma questão intelectual, simpatiza com a Bíblia, com o Evangelho, com Jesus, porque acha interessante, intelectual. Jesus é visto pela sociedade contemporânea sob muitas perspectivas, de muitos aspectos. Já escreveram até que ele é o maior psicólogo, o maior vendedor, né? Só que não é assim que nós olhamos para Jesus, nós os discípulos. Nós enxergamos Jesus como Deus, como Senhor e Mestre. Nós não olhamos a Bíblia simplesmente como uma fonte histórica, de consulta, cheia de palavras de efeito, não.
Nós enxergamos a Bíblia como a inerrante, infalível e perfeita palavra de Deus. Então, infelizmente, irmãos, isso está cheio hoje, cristão nominal, intelectual, mas que não tem compromisso com a fé, com a vida cristã, não tem a vida verdadeiramente transformada, não houve transformação do coração, não passou pela regeneração, não é verdadeiramente discípulo. Infelizmente, está cheio, né? Está cheio. Mas nós cristãos, discípulos, cristãos e discípulos, né? Precisamos amar a palavra, porque isso é uma característica de um verdadeiro discípulo, né? Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Caso dos intelectuais, né? Conhecedores, não praticantes, não amam profundamente ao Senhor nem a sua palavra, não creem na Bíblia como inspirada, inerrante, infalível, como regra de vida e fé, né? Vamos lá, uma outra característica. Eu vou ter que me adiantar um pouco porque a hora corre, né? E eu quero concluir a lição até o seu último tópico. Discípulo é aquele que ama de forma sacrificial, né? Discípulo é quem ama de maneira sacrificial. Uma outra característica, né, do verdadeiro discípulo. É aquele que ama com o mesmo amor que Cristo nos amou, sem medir esforços. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Evangelho de João 13:35. Então, uma segunda característica de um verdadeiro discípulo de Jesus é o amor, e o amor sacrificial. Eu anotei aqui só um dado interessante aqui, né, um comparativo interessante. Se você pegar o Evangelho de João 13,16, o que é que diz lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você pegar a primeira epístola de João, também no 3 e versículo 16, você vai encontrar lá o versículo que nós lemos aqui agora. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então no Evangelho João diz: Deus deu a sua vida por nós. Na sua primeira epístola, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, ele diz: e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é, o mestre fez, deu o exemplo, o discípulo segue o mesmo caminho. Ele deu a vida pelos seus irmãos, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos, à semelhança do nosso mestre. Está aqui a característica do discípulo: seguir os passos do seu mestre, né? De forma sacrificial, se necessário, até a morte, nem que seja a morte do velho eu, né? Às vezes a gente só pensa na morte física, mas às vezes, para amar o meu irmão, eu preciso sacrificar o velho eu, porque há características, conceitos em mim, que se eu me deixasse dominar por isso, me distanciariam dele. Estou falando de forma subjetiva, genérica, não estou lembrando de ninguém aqui, nem apontando para ninguém. Me distanciariam dele, tá? Mas eu sacrifico o velho eu. A morte do velho eu me permite amá-lo. Por quê? Porque eu tenho que seguir os exemplos do meu Senhor, que o ama, e eu também devo amá-lo, né? Claro que não vamos entrar aqui muito a fundo, poderíamos também entrar na questão do amor. O amor, ele é sacrificial, mas ele não é irresponsável. Mas, enfim, fica aí um parênteses, né? Então, comparando aí, né, João 3,16, 1 João 3,16. João 3,35, nós lemos aqui: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Interessante que João 13:34, o versículo anterior, Jesus ele diz, vamos dar uma olhadinha nesse texto, eu acho esse texto muito interessante. João 13:34,
eu acho que esse segundo tópico aqui é o mais importante, eu considero, eu pessoalmente, de toda a lição, o mais importante. Pelo menos foi o que mais mexeu comigo, né? João 13:34, olha só o que diz aqui, ó. Isso aqui, os discípulos estão reunidos na ceia, tá, irmãos? Só para vocês terem uma ideia aqui do contexto, do local. Está na ceia, então ele diz aqui, ó, versículo 34: novo mandamento vos dou. Olha só, a autoridade dele como Deus, está dando um novo mandamento, só Deus dá mandamento, certo? Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Mas vem cá, lá no decálogo já não era o segundo mandamento? Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora Jesus aqui na ceia, ele dá um novo mandamento: novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, não mais como a ti mesmo. Agora a referência desse amor não é tu, é ele. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A vós assim também deveis amar-vos uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então você vê que ele muda a referência. Antes era como a ti, agora não mais. Agora o modelo do amor é ele, como eu vos amei. Amém? Então ele deu esse novo mandamento e mudou então a referência do amor. O modelo agora é ele, como eu vos amei. Então o amor é uma das características, ou podemos assim dizer a maior delas, né? De um verdadeiro discípulo de Jesus. Interessante ressaltar que nesse momento aqui, Judas não estava mais. Judas já havia saído para traí-lo, já havia traído, né, no seu coração, havia saído para executar aquilo que já estava escondido no seu coração, escondido dos 11, mas não do seu Senhor, né? Ele já havia saído, não estava mais na mesa. Mandamento é só para discípulo. Traidor, vamos esperar ele sair da mesa. Para ele não tem mandamento. Ele segue o seu rumo, a sua própria sorte. Os meus discípulos não. Vem cá, eu tenho um mandamento para vocês. Por isso devemos amar os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor são para nós e para nosso bem, porque Ele nos ama, porque Ele nos entende, nos vê, nos reconhece como íntimos dEle. Judas não tem mandamento. Espera ele sair. Agora eu preciso dizer um negócio para vocês. Tem mandamento. Amém, irmãos? Por isso devemos amar os mandamentos do Senhor. Se os mandamentos do Senhor implicam sobre nós, nos chamam a responsabilidade, é porque você é discípulo. Amém? Vamos nessa, vamos em frente. Terceira característica, frutificação. Já falei alguma coisa aqui anteriormente. A frutificação. A frutificação evidencia que estou ligado à videira, ao tronco principal que é Cristo. O fruto do Espírito e suas virtudes é o caráter, a imagem de Cristo manifestada em nós. Os frutos nos tornam semelhantes a Jesus, ou o fruto, com as suas virtudes, nos tornam semelhantes a Jesus. E nisso, Jesus se manifesta por meio de nós. É isso que Deus está construindo em nós, uma nova criação, cujo modelo é Cristo. Amém? Então o fruto é a característica de um verdadeiro discípulo. Se você está ligado na videira,
você frutifica. Isso é sinal, é característica de um discípulo. Se o cristão se diz cristão, mas ele não frutifica, ele não tem fruto, pelo contrário, né? Os seus frutos, ou aquilo que ele produz, denuncia outra coisa. Aí vem a dúvida: é verdadeiramente um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus, ele frutifica, ele tem um fruto. Vamos lá. Quarta característica: discípulo é aquele que assume a sua cruz e segue a Cristo. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Cristianismo barato não tem cruz. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já disse isso umas 2 outras vezes, vou dizer pela terceira, de repente nas próximas 4ª, 5ª, 6ª, não sei. O subcristianismo, ele é pior do que o satanismo. Sabia disso? O subcristianismo é pior que o satanismo. Porque uma meia-verdade, ela é mais perigosa que uma mentira. Porque ela vem travestida de verdade. Você olha ela de primeira vista, parece ser verdade. E ela passa. Porque parece verdade, mas não é. É uma meia-verdade. E com Deus não tem esse negócio de meia-verdade, não. Com Deus os valores são absolutos. Certo? Subcristianismo é um dos piores males que nós encontramos, ou sempre a igreja se deparou, né, os discípulos, ao longo da trajetória aqui nessa terra. É um perigo muito grande, né? Cristianismo sem cruz, sem fruto, sem evidência, sem testemunho, sem compromisso. Não há discipulado sem cruz. Eu não li aqui o texto, né? Deve assumir a sua cruz o discípulo, que é aquele que assume a sua cruz. Qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Quem não aceita a cruz não pode ser discípulo. Aqui Jesus não disse não é meu discípulo, mas não pode ser, né, meu discípulo. Carregar a cruz e seguir a Cristo significa morrer para o mundo e renascer para o Filho de Deus. Eu anotei alguma coisa aqui. João 8, 34 e 35 diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Agora uma reflexão. Jesus disse isso. Para nós aqui tem um certo impacto. Mas agora você imagina, vamos imaginar aqui, você morando na Palestina, sob ocupação romana, há 2000 anos atrás, nos dias de Jesus, e de repente, à vista nas ruas da cidade, alguém carregando uma cruz, ou um patíbulo que seja. O que você ia imaginar? O que você ia pensar? Um condenado caminhando para a morte. É ou não é? Quando Jesus fala aos seus ouvintes: se alguém quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Imagina o impacto que isso não deu nos ouvintes da época. Porque isso era claro e evidente para eles na época, na Palestina, 2000 anos atrás, sob a ocupação romana, que alguém que é convidado ou convocado a colocar uma cruz nos ombros e seguir adiante, esse alguém estava sendo convidado ou sentenciado à morte.
Correto? E é esse o convite que Jesus faz. E o impacto que gera na época, né? E que gera até hoje, né? Por quê? Porque hoje ainda continua sendo o convite de Jesus para segui-lo, continua sendo um convite para morrer. Ô irmão Fabrício, tá pesado esse negócio aí, é isso mesmo? Meu Deus, e onde é que está aquela promessa de prosperidade, de vida boa? Claro que em Jesus nós temos paz, alegria, vida abundante, mas não podemos negar que o cristianismo ele está associado à cruz. Aqui Jesus está falando da morte do velho eu. Nós somos convidados a morrer todos os dias. Tanto é que há até um outro evangelista que usa assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia. Todos os dias nós somos convidados a morrer. Porque diferente do mundo, tá? Na contramão do mundo, tá? O Evangelho, ele opera a vida por meio da morte. Hoje você tem vida eterna, por meio do quê? Da morte e ressurreição de Jesus. Por meio da morte de Jesus, eu obtive a vida. O Evangelho propõe a vida por meio da morte. Tanto é que Jesus está dizendo aqui, todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse salvará. É a vida por meio da morte. Isso é, por meio da morte do velho eu tenho a vida, porque com a morte do velho eu deixo de viver eu, e Cristo passa a viver em mim. Não existe cristianismo sem cruz, sem a morte do velho eu, sem a cruz de cada dia. Todos os dias precisamos morrer para nós mesmos, para que não vivamos mais nós, mas para que Cristo viva em nós, para que seu caráter seja manifestado em nós, para que o fruto seja evidenciado em nós, para que o mundo olhe para nós e diga: ali vai um seguidor de Jesus, um aprendiz do seu mestre. Quando eu olho para ele, eu vejo luz, eu sinto sal, eu vejo o sabor de uma vida diferente, não de uma vida igual a todas que eu conheço na minha existência, mas a vida de alguém diferente, de alguém que tem algo diferente em si. Que algo diferente é esse? É Jesus em nós, por meio de nós. Mas tudo isso é operado pela morte do eu, por tomar a sua cruz, por morrer cada dia e deixar que Cristo resplandeça em nós a sua glória e a sua presença maravilhosa. Amém? Irmão Milton? Exatamente. Viver é Cristo, isso é, eu vivo para Cristo, a minha vida é Cristo que vive em mim. Ou, pelo menos é o que tem que ser, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Professor, esqueci o nome. É a idade. Lealdo, professor Lealdo, presbítero Lealdo, por favor. Mas se morrer, dá muito fruto. Presbítero e professor da escola, né, Lealdo, citou aqui João 12, 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não dá fruto. Diz respeito ao que estamos falando aqui, né? Da morte do eu. Enfim, então você vê o impacto da mensagem. A mensagem de Jesus não era elegante, propícia, adaptada, convencional. Não, peraí, vamos ver que público que eu tenho aqui hoje. Hoje tem esse doutor aqui, né? Hoje eu vou
Vou caprichar. Daqui a pouco, só tem 3, 4 aqui. Vai dizer alguma coisa aí, dá 9 horas logo, eu vou embora. Não. Nosso compromisso é pregar o Evangelho todo a todos os homens. Você vê o convite de Jesus? Tome a sua cruz, vem morrer comigo. Nada simpático, de novo estou tropeçando. Lembra o dia que eu tropecei nessa palavra aqui? Simpático. Nada simpático. Nada simpático. Vem morrer comigo. É o convite de Jesus. Quer vir após mim? Vem. Vem morrer comigo, vem. Tome a sua cruz. A figura que ele usa, né? É exatamente esse convite de Jesus à multidão, para morrer a morte do velho eu, para que Cristo viva em mim. Assim como Cristo, por meio da sua morte, venceu a morte, ressuscitou e vive para sempre, da mesma forma somos convidados por Cristo a morrer para o velho eu. E na morte do velho eu, triunfe a vida, a nova vida de Cristo. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos ao próximo, que a hora já foi para a caixa. Renunciar tudo que tem, né? Ou em outras palavras, renunciar tudo que for necessário, tudo que estiver impedindo de seguir a Jesus, estiver perturbando o relacionamento com o Mestre. Então, outra característica de um discípulo de Jesus é a renúncia. Aqui novamente Jesus evidencia aquilo que impede as pessoas de serem seus autênticos discípulos. Qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, se tem alguma coisa aí que tu não queres renunciar para poder me seguir, então tu não pode ser meu discípulo. Porque o verdadeiro discípulo, ele renuncia a tudo que tem. Não estou dizendo que a gente tem que abandonar tudo e sair descalço pelo mundo, né? Como alguns imaginam, né? Para seguir a Jesus tem que abandonar tudo, fazer um voto de pobreza e sair pé descalço pelo mundo. Não é isso. Isso é um conceito equivocado. Renunciar tudo que tem, isso é tudo aquilo, se há alguma coisa que te impede de servir a Deus, de ter uma intimidade profunda, íntima com o teu Senhor, e tu não queres abrir mão, tu não pode ser discípulo. Isso te impede. Para ser discípulo, já estou pronto, só terminar a reflexão. Para ser discípulo, você tem que renunciar tudo aquilo que serve de impedimento para teu relacionamento, tudo que perturba a tua relação com o teu Senhor, precisa ser renunciado, precisa ser jogado fora. Amém? Presbítero irmão Francisco, por favor. Negue-se a si mesmo, a renúncia, negar-se a si. Negar-se a si mesmo, irmão, significa exatamente negar aquilo que tu gosta, que impede o teu relacionamento com Deus. Não é renunciar ao que eu não gosto. O que eu não gosto, eu não preciso renunciar. Eu tenho que renunciar o que eu gosto. Eu não faço porque eu não gosto. Para de bobagem. A gente gosta, mas não faz porque ama o Senhor. Cara, pode aparecer aí nesse. A gente gosta de inúmeras coisas, tá? Aí vai do foro íntimo de cada um, né? Mas a gente renuncia não é porque não gosta, mas é porque ama o Senhor, teve a mente iluminada pela palavra, sabe que é pecado, tem que abandonar, não é? É um processo que faz parte do verdadeiro discípulo. Meu Deus, irmãos, 10 e 10, e até 10 e 15 no máximo, né? Estourando, né? É isso, né, pastor Sandro? Vocês me perdoam se eu ficar meio que devendo aqui o terceiro tópico? Eu vou só dar uma resumida aqui, tá? Peço perdão que essa primeira lição ela é bem extensa, né? E aí não tinha como. Do tópico 2, ok? Alguma pergunta? Alguma adição? Podemos seguir? Então tá. Fazer discípulo
implica cumprir o ide de Jesus. Tá? Ide, pregar e ensinar. Resumindo aqui o tópico, tá? Pregar e ensinar. É compromisso da igreja, não só pregar. Por quê? Já vou falar aqui do tópico, da parte 1 e a parte 2 do tópico 3, tá? Que diz assim: ide, pregai, mas também ide ensinar. Discipulado como instrumento de educação cristã. Então veja bem, nessas duas partes desse tópico 3, de forma bem resumida e objetiva, nos diz o seguinte: é compromisso da igreja não só pregar, mas ensinar, né? A pregação é aquela que nós fazemos no ar livre, no momento de exposição, aonde o ouvinte não tem oportunidade de fazer as suas perguntas, as suas interpelações, não é? Ele não pode interromper uma pregação, mas o compromisso nosso é pregar e ensinar, isso é, sair do púlpito, sentar junto com os novos aprendizes, abrir a Bíblia, como é feito no discipulado, né? Essa ferramenta tão poderosa e valiosa, que é esse departamento sob a responsabilidade do evangelista Irmão Heraldo, que é o trabalho de discipular, ensinar, sentar do lado. Só que o discipulado também não se resume só a sentar com um aluno e discorrer ali 12 lições num determinado período de tempo. O discipulado é um trabalho que nos custa a vida inteira, certo? Ali é parte, né, de todo esse processo, que é o discipulado. Eu estou sendo discipulado ainda. Tem muitas coisas que eu estou aprendendo, que estão sendo corrigidas em mim ao longo do tempo. O discipulado é um trabalho, é um investimento de toda uma vida. E não se dá só também pela ministração de lições, mas se dá também pelo exemplo. Certo? Mas enfim, a importância de pregar e ensinar, sentar do lado, instruir, né, por meio do ensino metódico, sistemático, né? A semelhança do que se faz numa escola, né? A grande comissão tem por objetivo principal, não é somente esse. A tarefa da grande missão não se resume somente a pregar, mas a pregação e o ensino são seus principais objetivos, e será plenamente cumprida quanto à obediência ao chamado de fazer discípulos, né? Discipulado como instrumento de educação cristã, isso é, nós, por meio do discipulado, nós temos a oportunidade não só de pregar, de expor as Escrituras, mas também por meio do discipulado nós ensinamos, e aí alcançamos, conquistamos, ensinamos e treinamos as pessoas para que tenha por objetivo final, né, por meio de um ensino metódico, intenso, pedagógico, a gente conquista, a gente alcança por meio da pregação, conquista por meio do relacionamento do discipulado, ensina de forma metódica, pedagógica e treina a pessoa se fortalece na fé e depois tem por resultado, ela sai então para treinar novos discípulos, certo? Então o discipulado implica em cumprir, no cumprimento do ID de Jesus. Eu vou finalizar aqui, irmãos, que a hora já passou, uma reflexão sobre Mateus 28 e 20. O que diz Mateus 28 e 20? É o que nós estamos estudando hoje, né? Quero finalizar aqui, 28 e 20. 28 e 19, né? Do 18 ao 20. Chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fazer discípulos é uma ordem. Jesus não mandou fazer fã, ele mandou fazer discípulos. Quem precisa de fã é artista, pregador comprometido com o Evangelho, ele faz discípulo, certo? Ministro comprometido com o Evangelho, ele faz discípulo. Jesus não mandou fazer admiradores, mas ele mandou fazer discípulos.
Jesus não a mandou apenas evangelizar e ganhar almas, abandonando os bebês espirituais. Ele quer discípulos. Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher igrejas de pessoas. Ele quer discípulos convertidos e maduros. Amém? Um discípulo é um seguidor. Isso implica fazer do reino seu tesouro, renunciar tudo por amor a Jesus. Significa guardar a palavra de Deus. Hoje temos, infelizmente, no meio cristão, muita adesão, pouca conversão, grandes ajuntamentos, pouco quebrantamento. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus e vazias de pessoas cheias de Deus. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos, mas não a Deus. São religiosos, mas não discípulos de Jesus. Me refiro ao cristianismo em geral. Não é uma crítica a Debiguaçu, tá? Entendam, por favor. Motivos para cumprir a grande comissão. O poder de Jesus está à nossa disposição. Eu tenho, é me dado todo o poder no céu e na terra. O poder de Jesus está à disposição da igreja. Seu poder, sua autoridade. Não sobrou nada para o diabo. Nem a chave da casa ele tem. Além de todo o poder, ele tem a chave. A chave da morte, a chave do inferno. Nem a chave. O diabo é astuto, ardiloso, sagaz. Mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O poder do diabo foi tirado na cruz. Ele foi despojado, está oco, vazio. O diabo não pode ter, não tem poder, nem no inferno. Em Apocalipse, está claro. Falhou aqui o tablet, eu tenho o plano B aqui. O diabo não tem poder nem no inferno. Apocalipse diz que Jesus tem as chaves, né? Isso é, toda a suprema grandeza do seu poder está à disposição da igreja. A presença de Jesus é com a igreja. E de fazer discípulo, eu tenho todo o poder. Meu poder está à disposição de vocês. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Muito obrigado. Deus abençoe. Entrego a palavra então aos coordenadores. Sing together, Father in heaven. Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptation, but God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Give us each moment all that we need. Forgive us our sins as we forgive the ones who have sinned